o nome? Ângela, professora Ângela, de manhã ensino fundamental e à tarde jovens e adultos. Dá aula aqui há quanto tempo? Eu tô há 5 meses na escola. 5 meses? Não, aliás, 7. 7? 7. Nossa, já é bastante tempo, já é quase um ano. Qual a diferença de dar aula aqui nessa escola de pessoas especiais do que dar aula numa escola convencional aqui em Hanóver? Bom, eu me formei e já entrei na inclusão. Então, eu trabalhei numa Secretaria de Educação no município de Viamão e depois já entrei na inclusão. Então, eu não tive quase no regular, né? A minha experiência toda é na inclusão, já há 7 anos. Bom, a diferença, tu acha que tem diferença na forma de ensino, por exemplo, quando tu vai se formar na faculdade, tu acha que tem diferença de aprender para dar aula assim, ou... Com certeza. Com Tem que ter dinâmica com esses alunos, né? Sim. Tem que ofertar muitos trabalhos para eles, atividades diferenciadas, né? Alguns tu tem que elaborar, com certeza alguns pessoal não elaborar, alguns precisam do currículo adaptado, né? Sim. E o normal não, alguns alunos têm a sala multifuncional que eles vão, né? Mas nós precisamos do currículo adaptado para esses alunos. Sim, sim. Quanto tempo os alunos têm que ficar aqui quando eles entram e quando eles saem? Bom, alguns alunos têm turno reduzido, né? Alguns ficam às 4 horas, alguns têm turno reduzido, ficam até o recreio, e alguns ficam um pouquinho quando estão em fase de adaptação, em torno de 1 hora. Depende do aluno, né? Tudo Sim. depende desse aluno. Se algum aluno tem alguma crise ou algo do tipo, como são os meios de cuidados? Bom, primeira coisa, a gente liga para a família, né? E chama a família. Alguns alunos às vezes vêm sem medicação, né? Aí a família comparece, né? Dá a medicação, porque eu sou contra dar medicação na escola do aluno, né? Sim. Então é chamada a família em si. E como, por exemplo, tu é contra a dar medicação, mas caso tenha que dar, como é que funciona essa administração? Sim, a direção daí. A direção? A direção daí. Os professores não se envolvem em medicação, né? Sim. Até nem podem, né? É. Geralmente é bem tranquilo aqui. Sim, geralmente sim. Alguns alunos e outros que às vezes surtam alguma coisa assim, mas é normal, né, entre eles. Sim, vai ter em todo colégio isso aí também. Mas o que eu acho bom é que assim, porque eles estão muito adaptados à escola. Eles seguem as regras, que eu também trabalhei na sala também, não seguiam regras. Aqui não, os alunos têm um horário, eles têm uma rotina. O horário do lanche, o horário da pracinha, o horário da quadra, o horário da biblioteca, a sala de jogos. E eles seguem. É poucos que se saem assim, né? Fora do plumo, como a gente diz, né? Não, e a gente viu aqui com o doutor Carlos Freitas, uma escola tem tudo que precisa, tem até coisa que em algumas escolas nem tem. Viu? Tô aqui, os alunos estão aqui atrás, eles estão tranquilos, ó. Eles estão bem tranquilos. Porque uma escola de inclusão é difícil também. Lá embaixo. Qual é o seu nome? Ângela, professora Ângela Maria Bertolo, Há quanto tempo tu dá aula aqui? aqui 12 anos. 12 anos já. Tá, então. Qual a diferença de dar aula aqui, numa escola de pessoas especiais, do que dar aula numa escola convencional? Aqui, numa escola regular, os alunos eles têm uma inteligência e eles respondem mais rapidamente àquelas coisas que as propostas de ensino. Né? Aqui na escola especial, como eles têm muitas dificuldades, eles demoram para entender, eles demoram para fazer os trabalhos, né, as atividades. Muitas vezes tu tem que ajudar, nós temos alunos que são surdos, alunos que não falam, né? Então você tem que se munir de muitas técnicas para você chegar até aquele aluno e ver de que forma ele vai conseguir entender aquilo que eu quero passar para ele. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 alunos, cada aluno é como se eu estivesse dando aula particular para 8 alunos dentro de uma sala. Cada um tem as suas dificuldades e cada um eu tenho que atender de uma forma. Outra coisa que eu percebo muito na nossa escola é que tem alunos que têm facilidades para a arte da linguagem. Então, eles aprendem a ler e a escrever rapidamente. Eu tenho alunos lendo aqui dentro, um de 10 anos ali que aprendeu a ler assim, e outros mas tem dificuldades da matemática. Sim. Por exemplo, ele não consegue fazer, ele não consegue fazer continhas de mais, Sim. nem de menos, né? Então essas dificuldades a gente percebe assim, então tem que, não adianta a gente
negar isso, né? Então a gente pega e desenvolve as potencialidades que sobraram, que ficaram, né? Então se ele tem facilidade para a linguagem, eu vou estimular mais a leitura. Ele consegue fazer interpretação de texto, né? Então essas coisas me deixam feliz. Eu não consigo chegar na frustração. Eu consigo ficar feliz quando eu vejo que o aluno conseguiu, né? Mesmo com dificuldades, ele conseguiu ler, ele está conseguindo fazer uma interpretação de texto, ele consegue montar uma palavra, ele consegue montar uma frase. Em compensação, tem outros que não conseguem. Os outros, eles se dão bem mais na matemática. E na linguagem tem uns que são grandes aqui e não aprenderam a ler e escrever, e tem muitos que não conseguem nem escrever um nomezinho. Não consegue. Então você insiste, daí quando você vê que não consegue, você vai para outra área onde ele tem mais facilidade. Até para deixar o aluno, a gente leva muito em consideração ele se sentir feliz aqui dentro. Ele vibrar quando ele consegue alguma coisa que ele conseguiu fazer sozinho, sabe? Então isso deixa a gente feliz. A gente vibra, a gente estimula, a gente faz uma festa, a gente bate palma, sabe? Porque... A próxima é como funciona o planejamento escolar. Por exemplo, minha mãe é professora, eu sei que todo ano tem uma reunião que forma um calendário, que vão ensinar, sabe? Vamos dizer como que funciona, por exemplo, se vocês fazem uma reunião e cada turma tem um planejamento diferente. Cada turma tem um planejamento diferente, né? Como eu tenho alfabetização, então eu faço um planejamento parecido com o de escola regular. São os mesmos temas, né? Só que na escola regular eles avançam. E aqui, geralmente no segundo semestre, muita coisa a gente tem que repetir de novo. Né? Esse é o nosso planejamento. E engloba linguagem, matemática, ciências naturais, ciências humanas, né? Aqui na escola também a gente festeja muito as datas comemorativas. Então daí eu acho assim, que é uma parte onde você engloba muitas coisas. Você conta um fato histórico, né? Ou a cultura do folclore e tudo. E engloba também as artes, que a gente geralmente enfeita toda a escola, né? Então daí tu engloba a pintura, tu engloba a coordenação motora, tudo. Tu não dá o microfone para a professora, porque a professora fala muito. Não tem problema. Não, capaz. Sabe nos informar quantos tempo os alunos ficam aqui, tipo, entram com 6, saem com 25 por aí? Sim, eles entram pequenos, né? Geralmente com 6, quando a escola regular não consegue, manda eles para cá, né? Porque acho que aqui eles vão ser melhor atendidos. Então eles ficam até os 25 anos. Então daí sim, a gente faz formatura, como se faz uma formatura. Eles botam a toga e tudo, a gente faz uma festa. Vem os pais, vem os parentes deles, os padrinhos todos. E é uma festa maravilhosa. É maravilhosa e ao mesmo tempo é triste, porque daí eles saem e a gente fica com saudade. Se o aluno tem alguma crise, como são os meios de cuidado? Tem medicação, essas coisas todas? Eles tomam medicação em casa. Isso a gente cuida muito, porque tem muitos alunos que precisam tomar medicação até o fim, até para se controlar, né? Dependendo então a gente sempre pede o laudo médico, o médico dá as medicações e a gente pede muito, a gente faz um trabalho junto com os pais, para os pais darem as medicações certas, justamente para não surtar aqui dentro. Colaborar com vocês também, com o trabalho de vocês? Vai colaborar com o nosso trabalho, porque se a gente está com um aluno que não está medicado, ele geralmente ele surta. Qualquer contrariedade, qualquer coisa, daí ele surta. Aí quando surta a gente chama a direção, a gente tem telefones aqui em cima no corredor, daí a gente sempre chama, a gente tem uma professora colabora com a outra, quando a gente vê
porque a gente percebe quando vai surtar. Sim. Ele começa a dar indícios, né? E daí a gente já chama, vou ali na professora vizinha ou na outra, e daí a gente... Ai, desculpa. Só um pouquinho. Depois desce. Sim. Aham. E daí a gente chama, daí já chama a direção, e daí já tiram o aluno da sala, e daí já levam lá para a sala da direção, já para acalmar ele, já chamam os pais daí, né? Porque a gente tem surto com convulsões, com várias coisas, então, né, a gente faz isso.